As notícias na ERTE, edição de António Feliciano. Um homem ficou em estado considerado como grave na sequência de um acidente de trabalho que ocorreu na empresa Riba Sabores, na zona industrial de Tomar. Por aquilo que a ERTE se apurou, a vítima ficou entalada entre um veículo pesado e um empilhador Manitou. Ao que tudo indica, este último veículo não terá ficado devidamente travado e começou a andar, apanhando aquele trabalhador de surpresa. Depois de assistido no local pelos bombeiros de Tomar, o homem foi transportado para o hospital de Abrantes. Rádio ERTE. Informação. Chega e CDU acusaram o Cristóvão e Rita Freitas de não respeitarem o direito à greve e de violarem a Constituição ao abrirem as portas do mercado municipal de Tomar no recente 20 de setembro, precisamente o dia marcado pelo protesto dos trabalhadores da administração local. Tal como a ERTE se fez eco, foi a atitude do presidente e da vereadora, atitude considerada pelos vendedores como exemplar, que permitiu que o mercado funcionasse. No entanto, o sindicato e agora algumas das forças políticas nabantinas não calam as críticas e consideram que se abriu um grave precedente. Por exemplo, Américo Costa, do Chega, aponta mesmo para questões legais e éticas, referindo que o município deveria ter antecipado o mercado de sexta-feira para a quinta ou então adiado para sábado. Esta ação levanta sérias questões legais e éticas, que merecem uma análise crítica e fundamentada. Apesar de frisar com veemência o meu respeito pelos vendedores, utilizadores do mercado, cujos direitos devem ser respeitados. Repito e friso, com veemência, o meu respeito pelos vendedores e outros utilizadores do mercado. Ou seja, com a divulgação da greve, a Câmara deveria ter ponderado a remarcação do mercado municipal para o dia anterior ou para o dia seguinte, confrontada com a greve dos trabalhadores. A atitude assumida é considerada contra a ordenação muito grave. A greve é um direito fundamental consagrado na Constituição da República Portuguesa, especificamente no artigo 57, que assegura aos trabalhadores o direito à greve como meio de defesa dos seus interesses. Ao abrir o mercado durante a greve, o Presidente da Câmara e a vereadora não só desrespeitaram este direito constitucional, como também violaram o princípio da boa-fé nas relações laborais. Bruno Graça, eleito da CDU na Assembleia Municipal, falou em profundo desrespeito pela luta dos trabalhadores, referindo que a decisão de abrir as portas envergonha o poder local, não deixando de exigir consequências. Foi com profunda indignação que se tomou conhecimento de que, na passada sexta-feira, no dia 20 de setembro, os responsáveis políticos da Câmara Municipal de Tomar tinham decidido infringir o direito à greve dos trabalhadores da administração local, assumindo uma postura politicamente inaceitável, violando o artigo 57 da Constituição da República e o artigo 535 do Código de Trabalho. Com efeito, a atitude do Sr. Presidente de Câmara, ao caucionar a atitude da sua vereadora, que fazendo-se acompanhar por um trabalhador aposentado abrir as instalações do mercado municipal, só pode merecer o mais vivo repúdio pelo desrespeito que essa atitude manifesta pela luta dos trabalhadores que cumpriam um dia de greve marcada pelo seu sindicato, o STAL. O direito constitucional à greve é uma das mais importantes garantias da liberdade sindical e o seu desrespeito por parte de dirigentes políticos autárquicos amplia este grave atentado aos direitos fundamentais dos trabalhadores e envergonha o poder local. Este comportamento, vindo de uma estrutura do próprio Estado, é de todo inaceitável, exigindo-se que haja consequências. Na resposta, Hugo Cristóvão, presidente da Câmara, quis deixar claro que nenhum direito foi atropelado, justificando a decisão de abrir as portas do mercado com a salvaguarda dos direitos dos vendedores que ali têm o seu ganha-pão. O autarca recuou ao passado para recordar que ele próprio já abriu as portas da biblioteca no 1 de maio, precisamente para que o PCP pudesse realizar uma iniciativa alusiva a essa data. Primeiro, nenhum direito foi atropelado. Quando quem quis fazer greve, fez greve. Nós não temos nenhum funcionário nos 620, já são cerca de 620, do município que seja porteiro. Não há nenhum. E, portanto, era o que faltava que o responsável máximo das instalações, ou qualquer vereador nos seus pelouros, ou o chefe de divisão nos setores que têm à sua responsabilidade, assim como outros técnicos superiores, não pudessem abrir ou fechar uma porta. Como, aliás, fazem todos os dias, como, aliás, eu já fiz muitas vezes.
E até devo dizer, mais uma vez, tudo está de boa graça, não leva a mal, mas eu tenho que o lembrar, que eu das muitas coisas que já fiz nesta Câmara, e cingindo-me a aberturas e fechos de portas, até já fui abrir a biblioteca num feriado, que até creio que era 1 de maio, essa parte não estou certo, mas que até creio que era 1 de maio, precisamente para não chamar nenhum funcionário e obrigar a vir trabalhar, e fui abrir por uma ação do PCP. Fui eu, na altura vereador, que fui abrir e fechar a porta. Como já fiz em muitos outros casos. Portanto, não houve nenhum direito que tenha sido ultrapassado. Não houve nenhum trabalhador que fosse substituído. Aqueles trabalhadores que fizeram greve no mercado, o que é que fazem? Um deles é assistente técnico, faz cobrança de taxas. Naquele dia não foram cobradas taxas. E 2 deles fazem limpeza, que em regra nem é durante o horário de funcionamento. É só em alguma situação que ocorra, de alguma coisa que cai, de alguma coisa que é preciso limpar naquele momento. E isso os próprios vendedores fizeram. Portanto, nenhum trabalhador foi substituído. Por Tomar, Chega e CDU acusam Hugo Cristóvão de não respeitar direito à greve ao abrir porta do mercado no recente 20 de setembro. O Presidente recorda que já fez o mesmo no anterior 1 de maio para que o PCP pudesse realizar uma iniciativa. O Centro de Saúde de São Pedro, em Tomar, está nesta altura com fortes transtornos no atendimento, desde logo porque o médico de família que ali estava colocado saiu no início de setembro e ainda não foi substituído. Aliás, a redação da ERTS foi, entretanto, contactada por um utente que quis lamentar a situação e assegurar que, nesta altura, só é mesmo prestado atendimento a grávidas e diabéticos, sendo que doentes de risco, como disse ser o seu caso, não têm acesso a esses cuidados. Quem também não esconde a preocupação perante este cenário é António Vicente. Em declarações à ERTS, o presidente da Junta de São Pedro assegurou que já solicitou esclarecimentos à Unidade de Saúde Familiar dos Templários, mas não ficou nada satisfeito com a resposta. Agora, refira-se, os utentes, cerca de 1.500, devem deslocar-se até Oleias. Sim, efetivamente é uma preocupação muito grande desta Junta de Freguesia a falta de médico. Porque nós somos a freguesia neste momento, ou aliás, este posto médico, este centro, é o centro com mais utentes, acima dos 1.500, especialmente ou essencialmente tudo acima dos pessoas com mais idosas, com residência muito distante do centro de saúde, já tinha algumas dificuldades e agora elas vieram a aumentar. Nós, executivo da Junta, enviou um e-mail para a Câmara Municipal a descrever a situação que eu acabei de descrever, portanto, do número de utentes, o afastamento, a falta de transportes, etc. Aguardamos uma resposta e enviámos para a senhora coordenadora da USF o e-mail a procurar marcar uma reunião para sermos devidamente esclarecidos da situação, para podermos informar os nossos utentes, os nossos fregueses. Acontece que recebemos uma resposta a dizer-nos que está a decorrer um concurso público para a admissão de médicos de família e que logo após a venda de médico será colocado um em São Pedro. Basicamente é isto. Que, entretanto, as necessidades, a urgência que tem que se passar pelo centro das Oleias. Em resumo, é isto. Satisfeito com essa resposta, até quanto tempo é que a sua população agora terá que esperar? Claro que não fiquei satisfeito. Nada satisfeito. Quem poderia ficar satisfeito com a privação de um bem que nós tínhamos na nossa freguesia e que de um momento para o outro vimos privados dela. Com certeza que não. Não estou nada satisfeito e a minha insatisfação, não sei, se calhar a resposta será a mesma, mas irei pedir portanto, à ULS de Tomar para nos esclarecer e ver qual a solução mais rápida para colocarmos aqui um médico. É isso que agora vou fazer de seguida. Dias difíceis em São Pedro, Conselho de Tomar à falta de médico de família no centro de saúde. O clínico saiu no início de setembro e ainda não foi substituído. Rádio ERTS, a primeira a informar.
Requalificar a envolvência da Estrada Nacional 110 entre São Lourenço e a rotunda de acesso à zona industrial é um dos grandes desígnios da Câmara de Tomar para os próximos meses. Está em causa uma reivindicação antiga de quem reside em Carvalhos de Figueiredo, principalmente, que se tem queixado da falta de segurança na relação entre peões e automobilistas. Mas a obra será muito mais do que colocar passeios. Haverá o reforço de infraestruturas, a exemplo de iluminação, gás, fibra óptica e saneamento, sendo que poderá estar em causa o investimento na ordem dos 7 a 8 milhões de euros. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, em entrevista na ERTS, apontou este dossiê como prioritário, de tal forma que, referiu, tem feito muita pressão para que o projeto seja concluído, ao que se deseja nos inícios do outono. Depois, assegurou, haverá apresentação pública para toda aquela população. São muitas infraestruturas com quem nós temos que, e estamos a dialogar no sentido de consertar tudo isso, porque depois o tapar, o fazer o pavimento e os passeios é realmente o mais fácil, não é? O que é mais difícil, complexo e demorado é aquilo que fica enterrado e que não se vê, mas que é também a parte fundamental, neste caso, pelo menos tão fundamental como depois aquilo que será feito à superfície, que é dar comodidade e segurança às pessoas que ali passam todos os dias e aos que lá residem. Portanto, esse será a grande aposta, é fechar este projeto, é fechar também o das ruas, o da intervenção. Mas agora em termos de datas para Carvalhos de Figueiredo? Em princípio, se nada estranho ocorrer, nós queremos ter, mesmo que ainda com um ou outro parecer ainda a ser dialogado, mas ter agora a entrada no outono, o projeto terminado, mesmo que, como dizia, alguma especialidade ainda esteja para resolver. Para iniciarmos esta conversação com os proprietários, a intenção será, não quero avançar com datas porque ainda não posso ter essa certeza, mas o mais possível agora, enfim, meados de outono, poder fazer uma apresentação pública. Estamos a projetá-la para Carvalhos de Figueiredo, portanto fazê-la mais próxima daquela população, onde se possa apresentar o projeto e começar, portanto, a definir essas conversas com os proprietários, sendo certo que a obra, se conseguirmos que avance uma primeira fase já no início de 2025, estou a ser se calhar um bocadinho ambicioso, terá que ser faseada. Será muito difícil fazer esta obra, só uma obra que ainda não temos valores finais projetados, porque só quando tivemos o projeto, mas há de ir para os 7, 8 milhões, portanto vamos ter que dividir pelo menos em 2 fases depois a sua execução. Portanto, estamos a falar de uma obra entre São Lourenço e a rotunda da A13. Requalificar a envolvência da Estrada Nacional 110 entre São Lourenço e a rotunda de acesso à zona industrial é um dos grandes desígnios da Câmara de Tomar para os próximos meses. Rádio ERTS. Informação. Tenha atenção, ao contrário do que tinha sido avançado pelo Ministério da Saúde, a verdade é que a urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Abrantes está fechada nesta segunda-feira, 30 de setembro. Com efeito, no mapa que foi tornado público no final da última semana, não se apontava para constrangimentos durante estes dias, mas, de um momento para o outro, esta suposta realidade foi alterada e as grávidas deparam-se agora com o encerramento daquele serviço, sendo obrigadas a procurar por alternativas, desde logo em Santarém. Tudo indica que a normalidade possa regressar nesta terça-feira. Na quarta, por sua vez, será Santarém a sofrer com estas mudanças, desde logo com o fecho de obstetrícia. Em caso de necessidade, ligue a linha de saúde 24 através do 808 24 24 24. Em caso de urgência, ligue o 112. Um jovem de 23 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Abrantes por furto de veículo e condução sem habilitação legal. Aconteceu na localidade de Tramagal. No âmbito de uma ação de patrulhamento de prevenção e combate à criminalidade, os militares da GNR abordaram um veículo e, no decorrer das diligências, foi possível apurar que o condutor não possuía habilitação legal para conduzir. Ainda no decorrer da ação, foi possível constatar que a viatura não era propriedade do suspeito e que o mesmo havia sido furtado no concelho de Constância. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Abrantes. Rádio ERTS, a primeira a informar. Dupla felicidade em dia de celebração dos 19 anos de existência da Brigada de Reação Rápida. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, foi condecorado com a medalha Afonso Henriques, primeira classe, distinção a militares e civis por relevantes serviços prestados ao Exército. E, para além desta homenagem, também se ficou a saber que Tancos poderá receber a unidade de helicópteros de apoio, proteção e evacuação. Sobre a condecoração propriamente dita, Fernando Freire disse que a medalha é de toda a população, não deixando de se congratular pela escolha da BRR para assinalar o seu aniversário, precisamente em Vila Nova da Barquinha.
Não gosto de personalizar as coisas, vocês já me conhecem, acho que aqui é o retrato de toda a população, de todo o Conselho e de todo o município. As pessoas não é o Presidente da Câmara que faz, quem faz são os trabalhadores, são as pessoas todas, e isto é um gesto coletivo. Entendo esta questão como um gesto coletivo, aliás, transmitido ao General-Chefe de Estado-Maior o nosso agradecimento enquanto município. As coisas são o que são, as pessoas... Estou cá hoje, estou transitório, para o ano terá outra pessoa que não eu, estou no final do mandato, mas de facto entendo isto como um gesto de gratidão às populações, por aquilo que falámos anteriormente, pela gratidão e essencialmente também pela ajuda de mãos dadas de um lado e do outro. E vocês sabem que isso acontece no nosso dia-a-dia, quer com o regimento de engenharia, quer com as tropas paraquedistas, quer com a Brigada de Reação Rápida. É esta simbiose perfeita, de facto, de comunhão que vimos aqui viver. Sobre a possibilidade de Tancos receber a unidade de helicópteros de apoio, proteção e evacuação, Fernando Freire ainda quis esperar para ver, recordando que em 1993 ali estava sediada a Base Aérea 3. Tal evento se vir a acontecer só tem, de facto, a repristinar aquilo que nos foi, no fundo, retirado no ano de 1993. Como vocês sabem, nessa data estava entre a gente a base aérea número 3, com toda a sua dinâmica em termos aéreos, nomeadamente o Alouette 3 e outras aeronaves ligadas, essencialmente agora falando dos helicópteros. E, de facto, isso a acontecer só dará uma alegria. Vamos fazer o caminho caminhando, com alguma ponderação sobre esta temática. Eu tenho de ser um bocadinho contido, como vocês compreenderão, porque temos que ser como Santo Tomé, ver para crer. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, condecorado com a medalha Afonso Henriques, primeira classe, distinção por relevantes serviços prestados ao Exército. Rádio Hertz, informação. No decurso de uma investigação criminal coordenada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, foram detidos e presentes a primeiro interrogatório 4 homens fortemente indiciados da prática em coautoria material e em concurso real de um crime de tráfico e outras atividades ilícitas agravado e de associação criminosa para tráfico de estupefacientes. Dos autos resulta indiciada a aquisição e introdução de cocaína em Portugal por via marítima proveniente de um país da América do Sul. Constatou-se que os arguidos detinham e guardavam cerca de 800 kg de cocaína em armazéns situados nos concelhos de Alcobaça e Pombal, distrito de Leiria. Verificando-se a existência de perigo de continuação de atividade criminosa no âmbito dos mencionados interrogatórios judiciais e na sequência de promoção do Ministério Público, foi determinado que os 4 arguidos aguardassem os trâmites do processo sujeitos à medida de coação de prisão preventiva, refere uma recente nota do Ministério Público. A investigação prossegue sob direção do Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, com a coadjuvação da Polícia Judiciária. O União de Tomar não teve argumentos para somar pontos em Alcanena, perdendo por 2-0 naquela que foi a sua primeira derrota neste campeonato. Os nabantinos continuam sem ganhar e agora ficaram bem mais distantes do topo da tabela. Aliás, esta ronda teve o condão de isolar o Ferreira do Zézer no primeiro lugar, com 3 vitórias em 3 jogos. Só mesmo o Alcanenense poderá igualar esse registro. Nota também positiva para Fazendense, que se impôs ao Oriense. Já o Amiense travou o anterior líder, Mação, no que se confirma como um bom início de prova para a equipa do tomarense Marco Marques. Também o Mação, apesar do empate, está com uma entrada como há muito não se via. Registro ainda para as primeiras vitórias de Coruchense e Torres Novas. Resultados da terceira jornada, primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Coruchense 4, Samora Correia 1, Amiense 1, Mação 1, Salvaterrense 0, Cartacho 1, Águias de Alpiarce 0, Torres Novas 1, Fazendense 4, Oriense 0, Alcanenense 2, União do Tomar 0, Entrocamento Atlético Clube 0, Ferreira do Zézer 3 e Abrantes e Benfica 1, Glória do Ribatejo 1. Na frente, Ferreira do Zézer 9 pontos, segundos Mação e Fazendense com 7, quarto Alcanenense com 6, quintos Abrantes e Benfica, Cartacho e Amiense com 5 pontos, oitavos Samora Correia e Torres Novas com 4, décimo Coruchense tem 3, décimos primeiros União do Tomar e Glória do Ribatejo com 2, décimos terceiros Entrocamento Atlético Clube e Oriense com 1 ponto, 15º Águias de Alpiarça, também o Salvaterrense, que ainda não pontuaram. Rádio Hertz, a primeira a informar. Está finalizado mais este espaço de notícias. Continue connosco. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.